noite, seja muito bem-vindo à Roda da Prensa. Estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube simultaneamente. Voltamos aqui com a nossa Roda da Prensa, agora sim ao vivo, uma vez por semana, nas quartas-feiras, às 21 horas. A gente tem esse encontro aqui na Prensa de Babel, a nossa TV, nossa Prensa TV, onde você recebe entrevistas com convidados com pautas pertinentes, e a de hoje é mais do que pertinente, é importantíssima. Temos convidados aqui que serão entrevistados hoje pela nossa jornalista, colaboradora aqui da prensa, a Maria Fernanda Quintela, e a gente vai falar, a gente está recebendo aqui hoje a comissão que representa os pais e alunos da Rede Municipal de Armação dos Búzios, organizados no coletivo Por Nossos Filhos. São eles o presidente da Serve Búzios, o Marcos Santos Silva, as conselheiras do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, Olívia Santos e Belém Maria Baigorria, e, espero que eu tenha falado certo, e a mãe de aluno e ativista Bianca Brígio, que também é uma das fundadoras aí do movimento Jeribá Livre, que também nasceu em uma das lives aqui da Roda da Prensa. Na pauta, as ações de fiscalização e controle social em relação à lei proposta pela Prefeitura de Búzios e aprovada pela Câmara Municipal, que trata do auxílio à alimentação aos alunos das escolas públicas do município. Pauta aí que está na boca dos pais de alunos e dos moradores aqui de Búzios que esperam tanto esse auxílio já há algum tempo e que estão acompanhando de perto as licitações e todos os trâmites que têm acontecido aqui em Armação dos Búzios. E, é claro, enquanto a gente aguarda a nossa audiência que já está chegando, você pode curtir a nossa página no Facebook, @Prensa de Babel, que vai aparecer agora na sua tela, e também assinar o nosso canal no YouTube, além de ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Participe conosco também através dos comentários ou pelo nosso WhatsApp, que começou a aparecer na tela aqui agora para você, que é o 22 99287 8832. Desse número, como você já deve saber, você fala aqui com a redação da prensa, sugere as suas pautas e participa com perguntas aqui durante a entrevista que vai acontecer agorinha. E eu também vou te convidar para anunciar com a gente, se você é um comerciante, se você quer associar a sua marca à Prensa TV, você também fala com a gente nesse número e também participar aqui como um apoiador pela plataforma Catarse, esse canal que promove um jornalismo profissional gratuito, que chega a você aí sem nenhum custo, mas ele tem um custo mensal e a gente sempre reforça a necessidade de participação de todos nesse projeto para que ele chegue a mais pessoas mais vezes. Então é isso, eu já vou chamar para a tela aqui a Maria Fernanda e os nossos convidados de hoje. Vou me despedindo de vocês e volto aqui na metade da nossa live para falar com vocês um pouquinho sobre os nossos apoiadores da Prensa TV. Boa noite para todo mundo e até daqui a pouco. Obrigada, Camila. Valeu. Tudo bom, gente? Boa noite. Estamos aqui, então, para conversar aqui sobre a educação do município, né? Como é que a gente está aí enfrentando aí tudo que está acontecendo. A gente teve um movimento muito bonito lá na Câmara, que mostrou realmente a união dos pais e a importância, né? Que está sendo, assim, a atenção, né? Que está sendo dada agora a esse período, né? A educação, as necessidades que estão acontecendo. E, assim, é bacana a gente ver a união dos pais em prol disso, né? Porque, assim, há muito tempo que a gente não via, né? O Búzios estava meio apático, né? Nesse sentido, assim, aceitando muita coisa, né? Então, é bacana ver uma mobilização dessa. E eu já queria começar, assim, perguntando para vocês, que são pessoas que estão super envolvidas em todas as questões da educação, queria que cada um me dissesse, assim, para a gente começar, o que você apontaria hoje como, assim, o maior problema da educação de Búzios? O que mais te incomoda, Bianca? Começa com você, por favor. Seu microfone está fechado, Bianca, tem que desmutar. Você está ouvindo a gente? Isso. Tudo bom? Qual seria para você, Bianca, o maior problema atual aqui da educação de Búzios? Você como mãe de aluno. Acho que Maria Fernanda não conseguiu entrar, né? Opa, acho que Bianca não está conseguindo acompanhar, né? Vamos começar então com vocês? Vamos lá, Marcos? Boa noite, Fernanda. Mais uma vez agradecer por esse espaço, né, que é aberto aqui para
da sociedade civil organizada aqui de Búzios. Dar uma boa noite também para os nossos internautas. Fernando, eu acredito que o maior desafio, o maior problema hoje, partindo do modelo que se tem, né, no nosso país, do modelo democrático, eu acredito que seja a gestão democrática da educação, né? Eu acho que tudo começa com você dividindo a gestão pública em geral, não só da educação, né, com a população, né? Trazer a população para discutir os problemas, para buscar o consenso, e principalmente naquele momento que o gestor enfrenta desafios, né, entre decidir por uma opção ou outra. Eu acho que o melhor caminho, quando você está, principalmente para o gestor, né, ter que decidir sobre uma decisão ou outra, né, uma ação ou outra, que é importante que ele venha discutir com a sociedade, com a população, qual o melhor caminho a se adotar. Então, pensando nesse desafio, eu acho que eu escolheria, né, apontaria a gestão democrática como o principal problema hoje, né? Que é inexistente, né? A gente hoje está com um cenário de enfraquecimento dos conselhos em geral. O Conselho Municipal de Educação está inativo já há um bom tempo. Acho que a última reunião foi em fevereiro de 2019. E agora, com essa questão da pandemia, que você tem que fazer o gestor tem que fazer algumas escolhas, né? Porque o dilema, eu admito que o dilema os desafios são grandes, né? Os desafios são muitos nessa pandemia, mas, assim, nesse momento de desafio, e foi até o que a gente colocou lá, né? O movimento colocou na carta aberta, que é justamente nesse momento de desafio que se tem que abrir a discussão com a população. Então, eu colocaria a gestão democrática como um primeiro ponto, e daí em diante, a partir da gestão democrática, partir para outras questões, né? Importantíssimo isso, Marcos, que você falou. Realmente, a gestão democrática é um caminho assim, para se solucionar tudo, né? É o diálogo, realmente, né? Olívia, na sua opinião, Olívia, qual é o nosso maior desafio hoje em relação à educação buziana? Boa noite, Fernanda, boa noite, Bianca, todos que nos assistem. Também compartilho do mesmo pensamento que Marcos. Acredito que é através da gestão democrática que avançaremos na educação. E hoje a gente está sentindo essa falta, né, mais do que nunca, porque é através da gestão democrática que a gente leva a demanda, né, cada um vai levar as suas dificuldades, né, e aí isso somado com várias pessoas ali para se discutir, eu acho que teremos um resultado bem melhor. Perfeito. Bianca, está ouvindo a gente? Tá? Isso, legal. Então, a gente está aqui comentando qual é o que você elegeria como assim, o maior problema da educação de Búzios hoje? Qual é o maior desafio hoje da educação buziana? Você que tem filho na escola pública municipal. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Então, não estava ouvindo antes, né? Por isso que eu fiquei aguardando. Então, eu escutei um pouquinho do que o Marcos comentou, né? E a gente concorda nisso, vem conversando sobre isso, sobre a questão da gestão democrática é fundamental. E, na verdade, a gestão democrática faz parte da LDB, né? Então, não está sendo cumprido o que faz parte da lei, diretrizes e bases, e também, né, faz parte do Plano Nacional de Educação. Então, está na lei, né, então não é cumprido isso. Né, então, mas isso, na verdade, talvez seja uma questão cultural, né, talvez seja uma questão da falta dessa educação política que nós todos não temos, né, dessa ausência de educação política. Então, a gestão democrática, ela tem que vir de dois lados, né, do lado, né, dos pais responsáveis. Eu sou professora também, né, então
hoje eu estou como mãe, né? Mas esse tem que vir dos dois lados, não tem que ser recíproco, né? Tanto da comunidade escolar, né, quanto dos gestores, né? Então, essa conscientização que eu acho que falta, né? Em relação à gestão democrática. E principalmente essa compreensão, essa conscientização da necessidade da questão principalmente da participação popular, que é fundamental. Fundamental. Então, vamos lá, vamos partir assim, para as coisas práticas que estão acontecendo agora, né? Para o pessoal ter uma noção da dificuldade que está, né? E como é que o coletivo está se organizando para dar conta, né? De trazer soluções, né? Então, assim, a gente está enfrentando agora o auxílio alimentação, né? A licitação do auxílio emergencial para os estudantes da rede municipal de Búzios, né, que o prefeito pretende pagar R$ 200 por mês até dezembro, né, agosto já estaria inserido, a gente já passou até do mês de agosto, foi pedido, né, uma votação de urgência na Câmara, aprovação dos vereadores, eles votaram de boa fé um valor que depois foi alterado na licitação, né, eles votaram 8.194.000, não é isso, se não me engano, R$ 1.000, e na licitação, foi feita uma licitação com apenas 6.555.000, né, reais, e a gente não sabe exatamente por que essa diferença, né, já que foi votado um valor diferente. Vocês acompanharam a licitação, né, vocês estiveram lá, o Marcos, a Olívia, acho que a Bianca chegou aí também, Bianca, algum dia? Também foi, né, Então, assim, eu queria que vocês passassem um pouco essa experiência, o que está acontecendo, como é que está sendo essa licitação. Ela ainda não foi resolvida, né? A gente hoje teve mais uma etapa dela, mas foi a Belém até quem acompanhou hoje, e ficou mais uma questão a ser resolvida, e teve uma empresa que reclamou. Situa a gente aí, como é que quem gostaria de falar? Olívia pode dar início aí a essa jornada. Essa jornada aí que é intensa, né, Olívia? É uma grande jornada. Bom, primeiro, gostaria de falar em relação a esse crédito, né, que foi aprovado na Câmara, em regime de urgência, e aí a total falta de respeito, né, da gestão do Poder Executivo com o Poder Legislativo, que manda uma mensagem pedindo um requerimento de urgência, né, e chegar na hora, os vereadores têm todo aquele trabalho de ficar até mais tarde, de enviar a mensagem para as comissões, para poder ter logo um resultado, né, naquele dia, e isso foi feito, mas, infelizmente, o Executivo não colocou, né, não alterou o edital, porque esse edital de 6 milhões, no valor de 6.500.000, né, 55, ele já estava no portal, antes da votação, antes do prefeito enviar esse projeto de lei. Então, o que nós esperávamos é que, depois da aprovação, que esse edital fosse alterado, né? E tinha tempo para isso, e não aconteceu. Então, esse valor ficou aí num período para 4 meses, e todos aguardando para 5. E aí, nesse intervalo, nessa jornada, já foram 3 sessões, né? 3 sessões. De licitação, sim. E nada foi resolvido, né? Porque todo mundo sabe que essa parte de licitação ela é demorada, é burocrática, né? Existem recursos que as empresas entram, né? Ingressam com recurso, e isso é realmente demorado. E foi por essa demora que o Conselho, né, alguns membros do Conselho de Alimentação Escolar, pedimos ao Executivo que fornecesse os kits, né, distribuísse os kits, enquanto esse processo de licitação permanecesse. Mas, infelizmente, nós não fomos ouvidos, e agora temos que aguardar esse processo de licitação, que sabemos que realmente é demorado. Entendi. E assim, esses kits, eles seriam feitos com a merenda que está estocada nas escolas. E tem muita merenda estocada nas escolas, não é isso, Olívia? Vocês, como membros do conselho, você como membro do conselho, né?
você fez várias diligências, né? E vocês têm um relatório sobre isso, né? Primeiro, assim, os kits, eles teriam que ser feitos com gêneros alimentícios, né? Poderiam ser pelos que já estavam nos estoques e pela licitação que já aconteceu agora em fevereiro. Poderiam adquirir, né, mais gêneros para montar esse kit. Mas, assim, pelo conselho, a gente só sabe que ele não vai fornecer os kits pela fala de alguns vereadores, porque, a momento nenhum, o secretário chegou até o conselho e falou: não distribuiremos kits. O conselho não tem essa informação. A informação que o conselho tem é de que o processo para adquirir esses kits está tramitando na prefeitura. Então, a gente só está opinando pelo que a gente está ouvindo falar. Né? Chegou até os nossos ouvidos que o secretário optou por dar o auxílio e não fornecer os kits. Então, a gente fica nesse impasse, que a gente não sabe se é verdade o que ele falou ou não, né? Sim, agora, já existe merenda nas escolas estocada e que vocês até viram que estão com prazo de validade, já curto, alguns itens, né, da merenda, e que ninguém entende, assim, por que essa merenda não é transformada em kit, né, e também já disponibilizado para essas famílias que estão mais necessitadas, para algumas escolas que a gente sabe que a criançada é mais carente, né? Por que não está sendo feito nada disso? Qual é a dificuldade que vocês estão encontrando? Fernanda, em abril, a presidente do conselho, junto com a vice, acompanhou alguns servidores da Secretaria de Educação para retirar esses gêneros alimentícios dos estoques das escolas. E aí, os outros membros do conselho, nós só ficamos sabendo isso no dia, que a presidente e a vice-presidente estariam nas unidades acompanhando os servidores da educação a retirada desses itens. E aí, eles retiraram, depois mandaram um vídeo para a gente no grupo de que retiraram e levaram esses gêneros para o Complexo da Árvore, Escola da Árvore, né, Marcos? Sim, Escola da Árvore. Isso. E lá também quem acompanhou a montagem dessas cestas, porque não foram kits. Porque o kit, ele tem toda uma regra por trás. Ele tem a per capita por aluno, ele tem o valor nutricional, para cada modalidade de ensino, o valor nutricional é diferente. Então, essas cestas que montaram, a partir desses gêneros que foram retirados dos estoques, nós chamamos de cesta e não de kit, porque ele não cumpriu os requisitos legais. E aí montaram, a presidente e a vice-presidente acompanharam essa montagem, e depois dessa montagem eles distribuíram para 2 creches. E aí o conselho já não acompanhou mais essa distribuição. Em maio foi pedida uma reunião na Secretaria de Educação com o Conselho. Como eu venho sempre falando, essas reuniões, quando são chamadas, elas restringem, né, a participação dos conselheiros. Sempre recomendo que vá apenas 2 conselheiros. Então, para mim, já é um problema sério. Né? Se não pode presencialmente, pelo menos que seja feito com todos por videoconferência, porque a participação dos conselheiros é fundamental. Sim, mas isso aí são reuniões já previstas da Secretaria de Educação com o Conselho? Não são previstas, são reuniões com pedidos assim, bem rápidos, assim, 2, 3 dias de antecedências. Surge algum problema, eles chamam o conselho. Mas não chamam todo o conselho. Não chamam todos os membros do conselho. E quem resolve que membros vão participar da reunião? Quem resolve isso? Isso eles colocam no grupo, perguntam quem pode participar, e aí lá se decide quem vai. Mas, assim, lembrando que os conselheiros que vão não podem deliberar nada. Sim. Vão ouvir, trazer a demanda para o conselho e aí se decidir com o colegiado.
E também isso não foi feito, porque foi tudo às pressas, e quando a gente voltava com os questionamentos, né, com a demanda da secretaria, a secretaria já resolvia por si só. Parecia que só queria o conselho ali para dizer, só para referendar, para dizer o conselho participou, sabe? E as decisões nunca foram tomadas, sabe, com o consentimento do colegiado. Então, para mim, mas o colegiado não é chamado a assinar algum documento aceitando essas decisões da secretaria? Não, eles simplesmente fazem atos, já fizeram algumas atas, e nós chegamos até a se recusar a assinar algumas atas, porque não se decidiu nada, e também eles colocaram o que eles queriam na ata, né? Parece só para justificar o que eles resolveram, o que eles decidiram. Então, a partir dessa reunião que nós ficamos sabendo de a quantidade de cestas que foram distribuídas, que até então nós não sabíamos, que lá foi falado 270 cestas e alguns litros de leite. E agora, na última reunião que nós tivemos, a secretaria enviou um ofício pedindo para que se corrigisse a ata dessa reunião que foi feita lá, que não eram 272 cestas, mas sim 302 cestas. E aí, são mais estranhas ainda, né? Que informou uma coisa lá atrás, uma quantidade lá atrás, e agora, em agosto, falou que eram mais. E assim, como eu falei, o conselho não participou de nada. E depois disso, eles pediram novamente uma reunião com o conselho para falar das carnes, das proteínas que estavam nas escolas. E aí, nós decidimos por fazer primeiro a diligência antes de distribuir essas carnes, porque compete ao conselho, né, a verificar a validade, as condições da carne ali, né? Então, nós fizemos entre o dia 15 e 23 de julho essa diligência. E lá nós encontramos algumas unidades estavam bem abastecidas de carne, os freezers estavam bem cheios, outras não. E encontramos alguns itens, algumas carnes com curto prazo de validade, alguns outros, a nutricionista separou para o descarte, porque as embalagens estavam abertas, e as carnes já estavam meio com uma cor escura, né? Então, a nutricionista que acompanhou a gente nessa diligência separou, e aí nós fizemos um relatório, depois dessa diligência, nós fizemos um relatório, só que esses relatórios não chegou a ser enviado para a secretaria e nem para a vigilância sanitária, que foi o que nós decidimos em reunião. Esses relatórios só quem tem é o conselho. E aí a secretaria nem a vigilância ficaram sabendo do que nós encontramos lá. E aí, isso não é repassado. Vocês produziram esse documento dentro do conselho, mas a pessoa responsável do conselho por passar isso adiante não fez o papel dela, é isso? Não fez o papel dela. E aí, até hoje, nós estamos sem saber o que fizeram com essas carnes que já estavam com curto tempo de validade, porque pela data elas já venceram. E aí nós não sabemos o que foi feito com essas carnes e com as demais que ficaram lá. Porque até uma matéria que você fez, a imprensa fez, né, falando que o secretário tinha dito que seria doado para o abrigo e para a PAI. Aí nós entramos em contato com a PAI e com o abrigo e eles afirmaram que não entregaram, não receberam nada. Até o momento não receberam nada. Isso. E assim, eu queria até fazer uma pergunta, depois a gente até retoma também, Olívia, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para a Bianca, que a Bianca, como mãe de aluno e acompanhando bastante ali no coletivo, né, por nossos filhos, né, que tem o grupo do WhatsApp, todo mundo posta ali suas questões, eu acho que a Bianca saiu do ar, né? Tá aí no ar? Tá aí, Bianca? Tá ouvindo a gente? Acho que tinha dado uma travada. Mas então, Bianca, eu queria assim, que você, como mãe de aluno, que acompanha bem o coletivo por nossos filhos, que você desse o seu depoimento, assim, de como é que está essa dificuldade dos pais, como é que os pais estão vendo isso, as escolas com merenda estragando, ninguém recebe kit, todo mundo precisando de alimentação, todo mundo precisando, nesse momento de pandemia, né, dar uma incrementada na alimentação das crianças. As crianças estão em casa, a gente sabe que muitas famílias dependiam dessa merenda mesmo.
como é que os pais estão? Como é que está a situação dos pais em relação a isso aí? Então, é total indignação, né? Porque há muitos relatos e quem participa de redes de solidariedade, porque a gente tem aqui em Búzios a Rede Solidária, tem a Rede Mãe de Mãe, que a Belém faz parte, há muitos relatos da necessidade e da carência em relação à alimentação das crianças, né? E a indignação é muito grande em relação a isso, a revolta dos pais, porque são 5 meses praticamente de descaso total, né? Sempre existe não existe um informativo claro, sempre as informações são incompletas, sempre a sensação que estão o tempo todo enrolando os pais, os responsáveis. Enquanto isso, você vê muito relato de famílias necessitando de leite, biscoito, né? Coisas de criança também, né? Além da alimentação básica, né? E aí você fica muito indignado. Os pais estão revoltados por essa situação, tanto que a prefeitura foi muito eficiente nessa questão da enrolar, né, protelar essa situação. Primeiro começou com a discussão, com a divulgação da questão das cestas básicas no início da pandemia, que quando foi aprovado o projeto de lei para a cesta básica, era para distribuir para todos os alunos da rede municipal, né? Esse era o projeto. E depois, quando iniciou a distribuição da cesta básica para o município, virou aquela balbúrdia, né? Em relação a essa distribuição, né? E porque muitos relatos de que, por exemplo, solteiros recebendo 2 cestas básicas e famílias sem nenhuma cesta básica. E depois, passando o tempo, perguntamos, continuava a perguntar, né? Eu, como mãe, nos grupos de WhatsApp, do grupo, né, de pais responsáveis da direção, etc., perguntava onde está o kit merenda, né? Onde está a questão da alimentação dos alunos. Eu sei que tem o PENAI, o dinheiro do governo federal destinado para alimentação, e esse dinheiro, ele deve ser, né, todo mês ele cai na conta. Então, cadê a merenda, né? Então, todo mês eu perguntava, né, e questionava também o Conselho de Alimentação, que como eu conhecia, né, alguns integrantes do Conselho de Integração, eu questionava. E aí, essa revolta foi crescendo e, né, em outros grupos, né, tudo virtual, né, por conta da pandemia, né, até surgir esse grupo por nossos filhos após a divulgação do vídeo do prefeito, né, que quando ele divulgou o auxílio alimentação lá no dia 11 de agosto, até anotei a data para não me perder. E aí você tem essa total falta de respeito em relação às crianças, né? Eu fico indignada porque não é só pela merenda, como aquela faixa que foi colocada na Câmara dos Vereadores, né? É questão do respeito, né, aos pais, respeito à família, de uma forma geral, família buziana que está aí, né, totalmente vulnerável a essa situação da pandemia, essa crise sanitária e crise econômica que, né, todos nós estamos sofrendo, né? Isso. Bom, eu vou pedir só um minuto para você passar aqui o nosso portal, os nossos vereadores, e a gente vai tá? Obrigada. Acho que bom, vamos entrar agora, a gente continua mais um pouquinho e entra daqui a pouquinho. Bom, então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho entra.
Vamos falar aqui o seguinte, Marcos, eu queria que eu aproveitasse, assim, em frente a todo esse problema que a Olivia também explicou para a gente, da questão do conselho, tudo que aconteceu, o que está acontecendo dentro do Conselho de Alimentação Escolar, né? Se você falasse um pouco para a gente, você como representante da Ford Búzios, que está tão acostumado a desempenhar esse papel frente à sociedade, de buscar as respostas, as soluções. Queria que você falasse um pouco da importância desses conselhos, porque assim, você sempre fala isso, eu acho muito interessante, que é o grande caminho, né, para a sociedade que quer participar, que quer estar ativa, que quer saber o que está acontecendo, de criar os diálogos, de tudo. E assim, a gente vê que aqui em Búzios isso é uma dificuldade muito grande, né? Tem conselhos montados, mas nem todos conseguem funcionar plenamente. Então, queria que você desse um panorama assim, geral para a gente. Existe algum conselho em Búzios que está assim, fortalecido e funcionando plenamente como deveria funcionar? Ou todos eles estão meio capengas, assim, como a situação do Conselho de Alimentação, que tem membros que estão mais ativos, outros que parecem que não estão realmente querendo que a coisa aconteça? Dá um panorama para a gente e fala um pouquinho da importância de se ter esse conselho. A minha experiência com os conselhos, Fernanda, começou no Conselho Municipal de Saúde, né? Eu já acompanhava assim, algumas entidades civis aqui em Búzios, né? Assim que eu cheguei na prefeitura, né? E até antes de ingressar como servidor público na prefeitura, eu já acompanhava o trabalho, né, das entidades civis, né, e sempre tive esse interesse, né, esse fascínio pelo controle social. Era algo assim que me atraía muito, né? E assim que a gente foi lá para o sindicato, né, nós tivemos essa oportunidade de chegar à diretoria lá do Servibus, né, da então Asfab, nós tivemos a oportunidade também de participar do Conselho Municipal de Saúde. E confesso que naquele momento, assim, eu não tinha muita experiência, né, com a questão da área de saúde, mas eu me sentia desafiado, né? Eu já tinha esse fascínio pelo controle social e dentro do Conselho Municipal de Saúde eu fui podendo desenvolver melhor esse fascínio e buscando até entender melhor, né? Eu acredito que o próprio conselho e a entidade sindical, essa entidade representativa que é o Servibus, me permitiu ter uma visão, né, mais holística da administração pública, né? E como funciona, né? Quais são os desafios dos gestores, né? E até assim para a gente ser mais pé no chão quando a gente quer alguma coisa, né? Que a gente sabe que é um desafio, né? Fazer a gestão pública é um desafio a todo momento. O gestor público ele é desafiado, né? Em alguns momentos, lógico, existem muitas aberrações e são justamente essas aberrações que devem ser combatidas, mas existem outros desafios mesmo que realmente acontecem para o gestor. Então, o conselho, eu acredito hoje, Fernanda, que a população de Búzios, eu posso estar até enganado no que eu vou falar, mas eu não acredito que a nossa cidade vai evoluir sem um engajamento maior da população, principalmente no controle social, né, no envolvimento dos conselhos, e procurando saber, né, de realmente o que está acontecendo. A gente já participou de outras lives aqui pelo Prensa, fizemos também algumas por iniciativa própria, e a gente sempre tocando nesses assuntos. Mas o que eu tenho visto assim, é que geralmente o cenário, né, pelo menos na experiência que eu tive, é de desrespeito da gestão, né? Por mais que os conselhos, eles, né, é um mecanismo previsto, né, decorrente do que está lá previsto na Constituição Federal, na Constituição que é chamada Constituição Cidadã, por mais que seja um mecanismo, uma ferramenta decorrente dessa Constituição, dessa lei maior, né, do país, da nossa nação, a gente vê que os gestores não respeitam, né? Não respeitam e apesar de ser requisito legal, inclusive, para repasses de recursos federais. Sim. E é isso, muitas das vezes, que a população não entende, né? E, às vezes, não dá o valor devido, né? Eu gostaria muito de ver um engajamento maior dos pais
nos conselhos escolares, nos conselhos municipais, né? Sejam eles de qualquer temática, né, da gestão pública, saúde, educação, meio ambiente, do idoso. E agora, por exemplo, foi promulgada recentemente, foi sancionada a lei, o Código, né, de Defesa do Usuário do Serviço Público. E essa lei impõe a criação de mais um conselho nos municípios, né? Que é se não me engano, é o Conselho dos Direitos dos Usuários, né, do Serviço Público. Então, são conselhos que a população, às vezes, abre mão de participar, né? E que são ferramentas importantes, né? Se realmente utilizados e com a composição paritária, com essa composição sendo respeitada, né? E é importante que a população esteja atenta à composição desses conselhos, né? Quem é quem nesses conselhos e o que essas pessoas estão lá fazendo. Se estão realmente representando os segmentos que eles dizem representar, ou estão lá apenas a interesse do gestor né, da ocasião, que às vezes não tem visão de política pública nenhuma. Ele quer governar sem participação da população, e isso, o próprio Estatuto da Cidade diz, né, que a gente tem direito à gestão democrática da cidade, né? É um princípio lá que está no Estatuto da Cidade, e o nosso plano diretor também fala isso, né? Repetiu isso, esse princípio que está lá. Então, hoje eu vejo assim, por exemplo, o Conselho do Idoso, eu não escuto mais falar do Conselho do Idoso aqui em Búzios. E eu acho que seria interessante fazer um panorama geral, assim. Sim. Se tem um levantamento hoje, por exemplo, se eu for no Portal da Transparência hoje, nós não sabemos quantos são os conselhos, né? Deveria ter um lugar lá no Portal da Transparência que a população entrasse e visse, né? E soubesse os conselheiros, todo mundo que participa, né? Tudo isso. Sim. E, assim, tem alguns avanços. A sessão específica, só não tem informação. Na verdade, o que o livro falou. Criaram a sessão específica lá no Portal da Transparência, mas essa sessão não é alimentada, né? Não tem as atas, não tem os atos criados por esses conselhos. Então, eu vejo assim que assim, até o momento bom a gente está discutindo isso, porque a gente está aqui às vésperas das eleições, né? Sim. E assim, meu recado para os próximos gestores, e eu não vejo com bons olhos gestor que não respeita esses colegiados e esses mecanismos que a Constituição criou para a participação da população na gestão pública, né? Seja as audiências públicas, né? Os projetos de lei de iniciativa popular, todos esses mecanismos criados pelo legislador constituinte. Se eu vejo que o gestor, né, ou o pretenso chefe do Poder Executivo, né, o pretenso candidato aí à chefia do Executivo não respeita, para mim já é mal visto, né? Entendi. Gente, eu vou pedir licença agora, então, para a gente entrar com nossos apoiadores, tá? Rapidinho, um minutinho, e a gente retoma nosso papo, tá? Obrigada. Então, a gente tem... Os apoiadores são tão importantes quanto o nosso papo aqui, que é para a gente poder estar sempre, né, entregando um conteúdo bom e livre, né? É isso aí. Então, gente, olha só, eu queria até ressaltar isso que o Marcos falou, né, da importância dos conselhos. Eu queria destacar até uma ação da Olívia, né, que foi ela
quem reparou no portal da transparência. Isso, assim, me chama muita atenção, porque você está falando justamente que a gente está no ano eleitoral e na escolha dos nossos gestores e vereadores e todo mundo, né, que nos representa, porque, assim, eu achei isso muito enigmático, assim, porque o trabalho do Conselho é um trabalho voluntário, são pessoas que estão ali à disposição realmente de fazer uma fiscalização, de participar ativamente, né, da sua cidade, da sua sociedade. E, assim, a Câmara tinha votado ali, já num momento tenso, né, a questão do auxílio alimentação, com aqueles 8 milhões, a mensagem tinha chegado com 6 milhões e meio, depois pediram para trocar a mensagem, foi para 8 milhões, e ninguém mais, assim, se preocupou da parte dos vereadores em acompanhar esse processo, em ver o que estava sendo licitado lá na prefeitura. E os vereadores têm assessores em seus gabinetes, eles têm gabinetes preparados para isso, e ninguém fiscalizou nada. E quem fiscalizou foi a Olívia, através do Conselho, através do seu papel que ocupa na sociedade, um papel voluntário, né, que foi lá e foi olhar e foi acompanhar. Então, assim, isso só mostra realmente a importância dos conselhos para a gente não ficar realmente na mão, né, como o Marcos falou, né, e se não é um bom gestor, e se não é um bom vereador, e a gente fica entregue por 4 anos, né, então, assim, o papel dos conselhos realmente é fundamental para a nossa comunidade, essa organização, está mais do que na hora da gente reassumir isso daí, né, queria até que a Olívia comentasse isso, que a Olívia também fez um relatório, né, Olívia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento de Alimentação Escolar, e com todos esses questionamentos que foram apresentados ao Conselho, que o Conselho não repassou nem para a Secretaria de Educação, nem para a Vigilância Sanitária, nem para ninguém, e vocês ficaram a ver navios após ter feito uma diligência séria, onde vocês viram uma série de questões, série de itens, série de irregularidades que a Prefeitura estava cometendo em relação à merenda, e você levou isso em relatório para o Fundo, para o Ministério da Educação, e foi deferido, né, o seu pedido, e a Prefeitura foi acionada através de um ofício para que dê respostas sobre essas práticas irregulares que está cometendo em relação à merenda. Eu gostaria que você comentasse isso, que foi de suma importância para a cidade e para essa questão da educação no momento. Assim, como você falou, quando a gente exerce controle social, quando a gente começa a fiscalizar, é para ter um resultado melhor, que a política pública seja melhor, né? Que ela passe por melhorias. Então, quando você fiscaliza, igual nós fizemos a diligência, e aí você não passa para a pessoa responsável para corrigir aqueles atos, aquelas irregularidades, não faz sentido você querer participar, né, do controle social. Se você não quer que da sua participação traga bom resultado, então acho que a participação não tem sentido. Então, foi por isso que eu resolvi enviar essa representação ao FNDE, né, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, porque, Fernanda, mesmo não estando no CAI, já tem um tempinho que eu venho participando da vida escolar dos meus filhos. Então, várias coisas, várias situações eu já sabia, por estar indo na escola, verificando, mesmo não estando no conselho. Então, eu via que aqueles problemas nunca eram solucionados. E agora que eu faço parte, que pude ver e pude fazer relatórios, e vi que o colegiado não quis levar à frente, eu me senti na obrigação de eu mesma pegar e fazer isso, porque, assim, como você falou, é um trabalho voluntário. Eu não estou ali para perder tempo, né? Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas já que eu decidi fazer isso, então que se faça bem feito, que a gente traga resultados para a educação de Búzios. Então, foi por isso que eu decidi fazer essa representação ao FNDE, buscando que esses problemas sejam solucionados. Inclusive, né, Olívia, até Fernanda, colocar aqui, você colocou essa questão do edital, lembrando assim que nós já participamos de outras licitações lá, acompanhando, né, de outras áreas, e essa questão da ausência de dotação orçamentária, isso a gente já identificou em outras licitações, né? Nossa. E assim,
a lei de licitações, ela diz que você, para realizar uma licitação, né, uma nova despesa, você tem que ter a previsão orçamentária, né? Então, como que você vai criar uma nova despesa sem você ter uma previsão lá no orçamento, na lei orçamentária? Então, a gente já identificou isso e, muitas das vezes, assim, foi até em determinado momento, a gente identificou a ausência desse. E quando se coloca essa dotação orçamentária lá no edital, isso é uma garantia até para as empresas, para elas saberem que existe, olha, vocês não existe tanto risco assim para vocês, porque está aqui criada uma previsão na lei orçamentária para que vocês não fiquem, né, sem essa previsão, né, esse planejamento de que vocês vão receber pelo serviço prestado. Então, sim, isso tem que ter no edital. Aí as empresas participam e nem olham esse aspecto, né? Mas nós, no controle social, já identificamos isso, e em determinado momento a gente viu isso no edital, e depois fomos lá, apontamos isso para o controlador, e ele falou, olha, não está aí no edital não, mas está aqui dentro do processo. Vocês querem olhar? Aí ele deixou a gente olhar. Realmente, aí lá no processo tinha a dotação. Mas isso não pode, tem que estar no edital também, não é só no processo, né? Porque só eles que têm acesso a isso. E nesse caso do auxílio, a dotação não existia. Não existia. Não existia. Então, assim, essa questão da dotação orçamentária também essa previsão da dotação orçamentária no edital também é um mecanismo para o cidadão fiscalizar as despesas públicas. Não é só uma garantia para a empresa. Então, essa previsão lá no edital, ela cumpre uma série de funções, né? Várias funções. Para o controle social, para as empresas ter garantia de que vão receber. E essa situação que o Olívio falou também, das irregularidades, eu recomendo aos cidadãos buzianos que também acessem o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele tem uma seção denominada Vitrine de Auditorias, né? E lá ali dentro você pode ver uma série de auditorias que o Tribunal de Contas realiza nos municípios fluminenses, e Búzios também consta lá, as auditorias realizadas aqui. E entre essas auditorias que a gente verificou, estão problemas que a gente identificou nesse relatório, que até hoje continuam aí pendentes. Problemas que se encontram nas escolas, que foram apontadas lá em 2017, e que até hoje continuam, né, sem correção. E o problema maior, Marcos, que eu vi na diligência, é a questão da balança. Como que você recebe gêneros alimentícios que tem que ser pesado e não tem balança? Como se dá essas pesagens? É uma coisa muito séria. E aí, as escolas não têm balança para receber os alimentos que chegam para conferir o peso. Algumas escolas não tinham balanças. E aí nós não podemos nem também verificar a quantidade de carnes que tinham, né? Pesar as carnes para saber. Teve que identificar por pacote, né, Luiz? Tivemos que identificar por pacote. E assim, e lembrando, né, que foi o que você falou dos vereadores que têm assessores, né, que poderiam estar fazendo esse papel, e acredito que teria mais peso, né, um relatório de vereadores, né, de uma fiscalização dessa, deixar essas coisas estar acontecendo por anos. Assim, é uma coisa assim, que me deixou muito preocupada. Foi a questão também das embalagens. Tinha embalagem de carnes que no rótulo constava como 2 quilos. E quando a gente pesava, era 1,6 kg, 1,8 kg. O valor que a gente pesava não batia com o que estava no rótulo. Então, daí a gente sentia ver a importância da fiscalização dos vereadores nesse sentido, né? Porque imagina que cada embalagem você perder 400 gramas. No montante, quanto que faltaria? No final do exercício, e quanto que ficará isso? Não é? Então, são situações sérias que entendo que deveria ter essa fiscalização por parte dos vereadores, que, no meu ponto de vista, teria muito mais peso do que a do Conselho, né? Que a gente sabe que dentro do Conselho tem essa problemática da paridade, que às vezes muitos também têm medo de atuar, né, por represálias. Então, às vezes, o trabalho do colegiado fica comprometido, isso.
e dos vereadores tivessem uma autonomia, né, teria uma situação melhor, né, e esses problemas não estariam existindo. Então, gente, são muitos problemas, né? Inclusive, assim, a gente está aqui quase com 1 hora de live e a gente não tratou nem de todos eles ainda, de tanta coisa que acontece na educação. Eu queria até que a Bianca comentasse aqui para a gente só a respeito de um outro problema que tem, que é essa questão das apostilas, né, Bianca? E da falta de conteúdo com que os alunos estão no momento, né? Não está chegando nada mais para os alunos, né? A dificuldade de acesso à internet, o conteúdo que está sendo disponibilizado pela secretaria, que as crianças não estão conseguindo ter acesso, falta de condição mesmo, né, que a secretaria deveria ter pensado em como gerar esse acesso aos estudantes. Agora estão falando na questão de apostilas impressas, que a gente também não sabe como é que vai ser isso. Até agora não foi nada explicado. Como é que está a situação dos pais nisso, Bianca? O que chegou para os pais de explicação da Secretaria de Educação em relação a esse conteúdo aí das apostilas? Porque eles querem contar isso como uma carga horária mínima para que tenha aprovação, né, do ano letivo aí, para que as crianças possam ser aprovadas. O que está chegando de informação para os pais? O que os pais estão entendendo disso? Como é que vão fechar o ano com essas apostilas que não chegaram até agora? Tem que abrir seu microfone aí, Bianca. Então, como eu disse antes, a ausência de diálogo é um grande problema da prefeitura e da Secretaria de Educação, da SEMI, né, com os responsáveis, pais e responsáveis, e acredito até que aconteça com os professores também. E a última informação que chegou até a gente através da direção, não sei se todas as direções fizeram isso, mas da escola da minha filha, é que a impressão ia acontecer, né, até saiu uma matéria também na Princesa de Babel, que a Princesa de Babel também foi informada sobre isso. A impressão só agora, depois de tanto tempo, né, depois que o movimento por nossos filhos cresceu, que aí a prefeitura acordou, né, e pensou em relação às impressões, porque é um gasto muito grande, né, em plena pandemia, já que a maioria dos pais, né, eles trabalham na área de turismo e o setor que mais sofreu, né, com a pandemia, e a maioria é autônomo, a maioria que não tem outro tipo, não tem vínculo empregatício, não tem um salário fixo. E aí os pais não conseguem nem o básico, que é um papel, a impressão para atividade feita em casa. Além dos outros desafios que são pedagógicos ou psicológicos que os pais estão passando, mas nem o básico, né, nem a necessidade básica a gente está conseguindo, que é, primeiro, alimentação. Então, como pensar em estudar, né, pensar em desenvolver o cognitivo, a aprendizagem, se você está preocupado primeiro na alimentação. E depois, resolvendo, quem não tem esse problema da alimentação, né, resolvendo esse problema da alimentação, e aí, vamos parar para estudar? Quando você para estudar, você tem essa dificuldade da impressão, R$1 cada folha, para a família, tem família que relatando R$50 por mês ou mais do que isso é muito para quem não está trabalhando, né? Para quem não, então a última informação é que iriam imprimir, como sempre, dão informações incompletas, não sabe a data, não tem cronograma, não tem planejamento, e aí quando não falam, e também colocaram a partir do primeiro ano, né? Do primeiro ano do ensino fundamental em diante, ao ensino médio como impressão, mas os alunos da educação infantil, pré-1, né, pré-2, não teriam direito, porque não é obrigatório. E esse material, né, como considerado um plano de estudo, né, foi aprovado como uma carga horária para aprovação do ano. Né, simplesmente, né, eu, como também professora, tenho certeza que todos os professores concordam com isso. É um papel que só valida uma questão burocrática, né? Não tem nada ali de aprendizagem.
Não há uma preocupação com a aprendizagem, não existe uma preocupação com a educação, né, de verdade, né? Na verdade, eu até lembrei de uma frase da Darcy Ribeiro, tem até uma escola aqui municipal da Darcy Ribeiro. A crise na educação não é uma crise, é um projeto. Parece que é exatamente isso que está acontecendo, né? Deixar a situação, a população, né, já está sofrendo com a pandemia, com a carência, né, está mais vulnerável. E aí você não tem nenhuma assistência, não tem nenhum respeito, pouquíssimo diálogo, porque o diálogo que tem, ele é muito pouco. É aquele diálogo que no WhatsApp, no grupo do diretor que passa a atividade e pronto. Nem o diálogo, por exemplo, olha, vocês estão conseguindo fazer atividade? Qual é a dificuldade? Podemos ajudar? Eu, como professora do Estado, né, aqui do Oliveira Botas, desde o início a gente está tentando, através da plataforma, toda essa questão da educação remota, que é uma novidade, é um desafio para os professores, né? Desde o início tentando, dialogando, buscando eles, a frequência é muito baixa, por várias questões, né? Da carência tecnológica, ou, né, ou às vezes um celular para uma família inteira, ou celular, tem relato, por exemplo, celular com a tela toda quebrada, né, que você, para conseguir ler todo um texto, você tem que ampliar, e aí o quebradinho está para o outro lado, não consegue, perde foco, não consegue se concentrar, desiste. Então, tem várias situações, né, que são complicadas, né? Mas o básico que os pais querem é pelo menos um diálogo, um respeito. E isso não está acontecendo, entendeu? A gente fala que não tem uma palavra oficial, né? Não tem uma palavra oficial. Eu vi essas trocas de informação com as diretoras, é tudo muito amador, é tudo assim, muito feito de uma forma muito informal, que cria, às vezes, mais dúvida, né, do que apresenta as soluções, né, que tem que ser seguidas, as regras que tem que ser. Eu vejo que no grupo do coletivo lá, do Por Nossos Filhos, a quantidade de dúvidas que surgem em relação a esses bilhetes, né, que chegam das diretoras e tal, uma coisa assim muito truncada, uma informação muito básica, né, e que não atende, né. Bom, gente, a gente já está aqui com quase 1 hora de live. Eu gostaria que vocês partissem assim, para umas considerações finais, o que vocês gostariam de deixar mais de mensagem, que a gente vai ter aí outras oportunidades para continuar debatendo, porque o assunto é muito grande, tem muita coisa ainda para acontecer, e a gente vai voltar a falar desse assunto aí com certeza. Então, vamos para as considerações. Podia começar com o Marcos e a Lúcia. Agradecer, né, a imprensa que está sempre nos apoiando. Se não fosse vocês, eu acho que nosso movimento não teria tanta visibilidade como está tendo. Então, agradeço mesmo a vocês que estão medindo esforços para nos ajudar. Só para comentar um pouquinho também sobre o que a Bianca falou, antes de terminar, eu participei agora há pouco de uma reunião da Colégio Paulo Freire, né, junto com os profissionais. E ali foi passado, Bianca, notícia agora, que pelo menos no ensino médio, eles estão cogitando de fazer no 3º ano um questionário tipo Enem, passar isso para o 3º ano e o 4º ano do formação de professores, e aí os estudantes fazem esse questionário, não precisa de correção, de ser corrigido, e 19 de dezembro o ano para esses alunos é concluído. Olha só o absurdo, isso tudo sem diálogo nenhum com os pais, isso tudo sendo decidido por eles, sem a gente levar a nossa demanda das dificuldades que a gente tem, né, nesse tempo agora de pandemia, né, com esses ensinos remotos. Então, assim, só para deixar registrado a nossa indignação realmente pela falta, pela ausência de diálogo com a Secretaria de Educação. E, mais uma vez, muito obrigada aí para o prensa. Mais uma vez, também quero agradecer, Fernanda, ao pessoal do Prensa, toda a equipe do Prensa, parabenizar o trabalho de vocês aí, de fortalecimento, né, de apoio ao controle social aqui na cidade,
e que vocês, né, continuem com esse trabalho. Eu já falei isso em outras vezes, e espero que a gente tenha sempre esse canal, né, porque assim, a imprensa tem um papel importante num regime democrático, num país, e se não tiver esse equilíbrio, né, existe o equilíbrio, tem que ter essa harmonia entre os poderes, e a imprensa também cumpre também, de certa forma, junto com o Ministério Público, esse equilíbrio, né, entre as forças, né, dentro desse regime, desse jogo democrático. Então, parabenizar aí vocês pelo trabalho e pedir que os pais, né, continuem engajados aí nesse trabalho de participação no controle social. Muito obrigado. Maravilha, Marcos. Valeu, Olívia. Obrigada. Bianca. Então, queria agradecer muito à Prensa de Babel, mais uma vez, pelo compromisso social. Vocês são nota 10, Maria Fernanda, por tudo que tem ajudado, né, a sociedade civil a se organizar. E eu queria deixar também aqui um apelo à sociedade buziana, aos pais responsáveis, à família buziana, para que inicie-se esse projeto de política, mas um projeto de política mais amplo, não pensar a política somente como parte, como função dos legisladores ou do executivo. Não, a política como parte da família, como parte do nosso compromisso social, né, nosso controle social. Então, esse é o meu apelo, né, busquem informações, né, pesquisem sobre conselho escolar, que é fundamental, de cada unidade, porque muitas vezes os pais não têm conhecimento, não sabem o que é. O conselho escolar, ele é visto muitas vezes somente como uma função burocrática, e ali mais um papel, mais uma assinatura, mas ninguém de verdade está ali, né, observando e fiscalizando, e todas as demandas, os conselhos, eles são fundamentais para que a cidade realmente funcione, independente de qual político e qual prefeito entre, né? Se tiver uma sociedade civil organizada, esse prefeito, essa prefeita, né, ele terá que enfrentar essa organização, essa gestão democrática, essa gestão participativa. Isso é fundamental, e gostaria mesmo que a população tivesse esse compromisso. Eu estou aprendendo muito com o Marcos, com a Olívia, e bastante com a Olívia, essa educação fiscal, muito necessária, né, cada vez mais, para que realmente a gente utilize essa palavra, a política com dignidade, não muitas vezes a balbúrdia que tem feito por aí, né? Infelizmente. Perfeito. Poxa, eu que agradeço muito, e assim, seria tão interessante se nas escolas tivesse sido ensinado isso, mas tem que ter uma matéria chamada cidadania, e aí ensinar essa participação cidadã, né, nos conselhos, a sociedade realmente ativa. Acho que está faltando isso também, para as pessoas saberem os caminhos, né, como você está falando. Aprendi tanto com o Marcos, com a Olívia, eu também aprendo com eles o tempo inteiro, né, eles também me ensinam muitos caminhos. E eu acho que é isso, né? Falta esse tipo de formação para a gente também. Eu acho que tinha que ser ensinado mesmo, isso, passado mesmo, para a gente poder tomar essa bandeira todo mundo e fazer uma sociedade melhor. Gente, eu agradeço demais, muito obrigado, tá? Vocês são fantásticos e teremos outras oportunidades. Tá bom? Até a próxima e agradeço.